Fala, moçada! Então hoje nós vamos continuar a nossa aula de trabalho, tá? Particularmente, como eu disse a vocês na outra aula, aquilo que você viu na aula de trabalho 1, né? Trabalho parte 1, encerra trabalho. Com aquilo lá você faz qualquer coisa de trabalho. Pois bem, aqui no ensino médio a gente tem uma feia mania de te ajudar demais, e é o que eu vou fazer hoje, tá? Eu vou te dar alguns atalhos, tá? Eu vou mastigar alguns caminhos para você que na verdade são mais do que justos e muito utilizados. Você pode usar eles em qualquer prova de exame de vestibular, Enem, que você vai fazer. Tudo bem? Então eu quero começar com vocês hoje falando o trabalho da força-peso. Então a gente vai fazer trabalho de algumas forças particulares, ok? Legal. Para demonstrar o trabalho do peso, eu vou fazer como se fosse um exercício. Eu quero que você calcule o trabalho da força-peso quando essa bolinha aqui, ó, desce por essa rampa do ponto A para o ponto B. Beleza? Pergunta: aquela fórmula, trabalho igual a FD cosseno θ, quando que eu posso usar essa fórmula? Eu só posso usar essa fórmula se a força for o quê? Constante. Veja, o peso de um corpo, você desce num toboágua lá. Quando você desce no toboágua, o seu peso muda? Não, sua massa não muda e a gravidade do planeta não muda. Tudo bem? Então, o peso, se ele não muda, o peso é uma força constante. Posso usar a fórmula? Posso. Então tá aqui, ó. Trabalho da força-peso é a força, no caso o peso, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Certinho? Agora, que ângulo é esse, como a gente tinha falado lá? É o ângulo entre a força, que é o peso, e o deslocamento. Para onde que está o peso? Vertical e para baixo. Você lembra das nossas aulas de dinâmica, tá? De leis de Newton. E o vetor deslocamento? O vetor deslocamento é uma reta que liga o A e B. Eu represento ele aqui, mas o módulo dele é esse comprimento. Tudo bem? Que eu peguei este triângulo e desenhei aqui, ó. Correto? Isso aqui é o módulo do deslocamento, isso aqui é o H, esse é o θ. Certinho? Aí, se liga. Nesse triângulo retângulo, quem que eu posso chamar de cosseno do ângulo θ? Quem que eu posso chamar de cosseno do ângulo θ? O cateto adjacente, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o D. O que que eu fiz? Substituí o cosseno aqui, ó. Então, P vezes D vezes o cosseno, que é H sobre D. Chego aqui, eu cancelo os D. Quem que sobra para ser o trabalho de peso? pH, olha que fácil, que beleza. Professor, e se o corpo tivesse aqui e por algum motivo ele fosse parar lá em cima? Alguém puxou, etc e tal. Ou ele tinha uma velocidade. Quanto que dá o trabalho do peso dele durante esse movimento de B para A? Vou fazer aqui, ó. Trabalho do peso de B para A. O que que eu faço? Peso, lembre-se, gente, trabalho é durante um trecho. E a gente sempre faz trabalho de uma força. Ah, o que que fez ele subir? Não me interessa agora. Eu quero saber como o peso trabalhou, como foi o trabalho da força-peso durante a subida. Beleza? Então vamos lá. Peso vezes deslocamento, a mesma fórmula. O problema é, se ele está subindo agora, o vetor deslocamento aponta para lá, para cima. E o peso é sempre vertical para baixo. Quanto que é o novo ângulo entre o peso e o deslocamento? É 180 menos θ. Professor, não consegui enxergar. Por que que é 180 menos θ? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu prolongar o peso aqui, ó, eu estou falando de retas paralelas cortadas por uma transversal. Se esse ângulo aqui é θ, porque é o terno interno desse, se isso tudo é 180 e aqui é θ, quanto que é esse ângulo? 180 menos θ. Tudo bem? Aí você dá uma olhadinha lá nos conceitos de trigonometria, o próprio círculo trigonométrico te mostra isso, tá? O cosseno, que é o ângulo agora, 180 menos θ. E quanto vale o cosseno de 180 menos θ? É menos o cosseno de θ. Lá no círculo trigonométrico você consegue ver isso, tá bom? Aí eu pus aqui, ó, cosseno de 180 menos θ, menos cosseno θ. Menos vezes o mais que está aqui, menos. Então fica menos P vezes D vezes o cosseno. Ah, mas quanto que é um cosseno? É o H sobre D.
Ah, então aqui de novo, ó, D com D eu cancelo, trabalho do peso, menos pH. Oh, rapaz, olha só. Então eu descobri que o trabalho do peso ou é pH ou é menos pH. Ah, então o trabalho do peso vai ser sempre o quê? Mais ou menos pH. Professor, e quanto que é mais? E quanto que é menos? Dá uma olhada, ó. Ele é mais durante a descida. É mais quando o corpo estiver descendo. E se o corpo estiver subindo, o trabalho do peso é o quê? Negativo. Para fechar esse negocinho do trabalho do peso, se liga. Se ao invés dessa rampa maluca, se eu tivesse feito uma rampa assim, ó, ou uma rampa reta, mudaria algum cálculo que eu fiz aqui, ó? Mudaria o deslocamento, deixaria de ser isso aqui? Não. Conclusão, o formato da trajetória interfere no trabalho? Não. Então tá aqui, ó. Observação importante, ó. O trabalho independe da trajetória. Tudo bem? Para fechar e eu passar para outra parte. Lembre-se, por que eu pude usar a fórmula? Porque o peso é uma força o quê? Constante. E se o peso não fosse constante, ou melhor, como é que eu calculo? Vamos ver se você está lembrado da última aula. Como é que eu calculo o trabalho de uma força variável? Como que eu calculo o trabalho de uma força variável? Se for uma força variável, o trabalho é o que, gente? Numericamente igual a quem? A área. Que área? A área do gráfico, força pelo deslocamento. Então não esquece, ó. Estou relembrando aqui. Adivinha por que eu estou relembrando aqui? Estou relembrando porque eu vou precisar disso agora, tá? Então, de novo. Como que eu calculo o trabalho de uma força variável? Numericamente igual a quem? Igual a área. Fechou? Então lá vai. Guarda isso, vou apagar e vou te fazer uma perguntinha. Pessoal, então olha só. Cuidado, hein, com o que eu acabei de te perguntar. Eu quero agora calcular o trabalho da força elástica, tá? Gente, qual é a fórmula da força elástica? Força elástica igual a Kx, lembre-se, menos Kx, só que aqui na mecânica a gente trabalha com o módulo dela, tá? Aqui eu não tenho que saber quanto que o x é positivo e x é negativo, então aqui é módulo, beleza? Perguntinha, a força elástica, eu posso usar a fórmula FD cosseno θ? Não posso. Por que não posso, professor? Porque a força elástica é variável. Você pega uma mola, quanto mais você estica, mais força ela faz para voltar à forma original. Ah, então se ela é variável, como é que eu calculo o trabalho de uma força variável? Eu acabei de apagar, estava aqui, ó. Como é que eu calculo o trabalho de uma força variável? Ah, professor, a área do gráfico, correto? Então, peraí, mas para eu fazer a área do gráfico, eu tenho que ter o gráfico? Legal. Bom, não é força elástica? E a força elástica é Kx. Então aqui eu tenho a força em função da deformação x. Se você olhar para essa equação, matematicamente ela é do tipo y igual a x. Isso é uma função do primeiro grau. E o gráfico é uma reta. E essa reta obrigatoriamente passa pela origem. Por um motivo muito óbvio. Se o x for zero, o φ é zero. Né? O coeficiente linear dela é nulo. Legal. Aí veja bem, está aqui a reta. Para um determinado valor de x, eu tenho um determinado valor de φ. Certinho? Agora cuidado então, vamos lá. Eu já tenho o gráfico. Como é que eu calculo o trabalho da força elástica? Ele é numericamente igual à área. Né? Falamos disso na aula 1. Bom, tá aqui, trabalho numericamente igual à área. Que figura é essa, gente? Um triângulo. E a área do triângulo é o quê? Base, x, altura, φ sobre 2. Tá? Mas quem é o φ? É Kx. Então fica x vezes Kx sobre 2. Que vai dar o quê? Kx ao quadrado sobre 2. Só um porém. Aqui, ó, eu tenho que acrescentar os sinais o quê? Mais ou menos. Professor, quando que eu uso mais, quando que eu uso menos? Vamos pensar, né? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Vamos pensar, tá? Que aqui eu tenho uma mola gigante.
Nessa mola eu segurei ela aqui, ó, e vou empurrar ela, estou empurrando ela, estou empurrando. Para onde essa mola faz força em mim? Para cá. Para onde está meu deslocamento? Para lá. Qual é o ângulo entre a força da mola e o deslocamento? 180. Se eu pensar naquela fórmula lá da definição, trabalho FD cosseno θ, se o ângulo é 180, quanto que é o cosseno de 180 graus, gente? Menos 1. Então, enquanto eu estou comprimindo a mola, o trabalho que ela faz é o quê? Negativo, porque o ângulo, tá? O cosseno dele é menos 1. Bom, aí, se eu chego aqui, ó, a mola está bem comprimida, eu olho para baixo, tem um skate. Se eu pular nesse skate, o que acontece? A mola vai me empurrar para cá. Agora a mola está empurrando para lá e o meu deslocamento está para lá. Qual é o ângulo entre dois vetores que têm o mesmo sentido? 0. Se aqui é 180, aqui é 0. Quanto vale o cosseno de 0 graus, gente? O cosseno vale quanto? 1. Ah, então agora se o cosseno é positivo, o trabalho é o quê? Positivo. Professor, mas espera aí. E se ao invés aqui está a mola em repouso? Se ao invés de empurrar eu estiver puxando? Se eu estiver puxando, o efeito é o mesmo. Para onde está a força? Para lá. Para onde eu estou deslocando ela? Para cá. Ângulo 180. Certo? Trabalho que a mola está realizando negativo. Por causa disso. Se eu subo no skate aqui, a mola me puxa para lá. Força e deslocamento mesmo lado. Ângulo 0. Cosseno 1. Trabalho positivo. Para resumir, o que eu posso dizer? Quando que o trabalho da mola é negativo? Durante, veja gente, trabalho, já te falei isso, não é num ponto, é durante, é num trecho. Durante a deformação, ou seja, quando a mola está sendo comprimida ou sendo esticada, o trabalho que ela realiza é o quê? Negativo. Professor, e quando que é positivo? Durante a durante a restituição. O que é restituição? Quando ela está voltando da compressão ou voltando da distensão. Então, ó, trabalho da força elástica mais ou menos kx ao quadrado sobre 2, negativo durante a deformação, positivo durante a restituição. Legal? Legal. Só tem problema. De onde veio essa fórmula? De onde veio essa fórmula? Essa fórmula veio da área. Área de quem? Do triângulo. Então, muito cuidado. Já caiu isso aqui em vários vestibulares famosos do Brasil. Tá? Em vários. Você só pode usar essa fórmula, você só pode usar ela, tá aqui, ó, somente para os casos em que a deformação for de 0 para x ou de x para 0. Tá? De 0 para x ou de x para 0. Você não pode usar para deformações intermediárias, como já caiu várias vezes. Professor, e se tiver deformação intermediária quando cai, o que eu faço? Cara, dica, né? Como já caiu algumas vezes. Só um segundinho, vou fazer bonitinho aqui e vou te mostrar. Então, gente, olha isso aqui. Se o cara te pedir, por exemplo, o trabalho que essa mola faz, o trabalho da força elástica, de A para B. Se ele te pedir o trabalho de A para B, você tem duas opções. A primeira opção é, se ele te deu a constante elástica, tá? Aqui, ó, se ele te deu a constante elástica, construa um gráfico, tá? Como que eu faço, professor? Ué, ele vai te dar a constante elástica, por exemplo, 100. Aí você pega aqui as deformações, ó, por exemplo, 0, 0,2 e 0,4, né? 100 vezes 0,2, né? Você pegar aqui 100 vezes 0,2, vamos pegar 200, né? Imagina que esse K seja 200. 200 vezes 0,2 dá quanto? 40. E aqui na frente vai ser quanto? 0,4. Estou fazendo aqui, ó, 0,4, onde ele está mais deformado. Quanto que dá 200 vezes 0,4? Dá 80. Tá? Dá 80. E aí como é que eu calcularia o trabalho? Trabalho não é numericamente igual a área? 0,2 e 0,4, ó, esse é o ponto A, que está aqui, ó, e esse é o ponto B. Ó.
Então, quanto que é o trabalho de A para B? De A para B seria a área desse trapézio aqui. Então, você teria que calcular a área desse trapézio. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso, já caiu demais. Professor, não tem outro jeito mais fácil, não ter que desenhar? Bom, o outro jeito seria você pensar o seguinte. Você concorda que, para eu levar o pincel, vamos pensar aqui, ó. Aqui, ó, do símbolo do super-homem aqui, ó. Até o topo da minha cabeça. Se eu fizer isso aqui, ó, eu passo pela mão e chego na cabeça, certo? Concorda que o trabalho da força que eu fiz para chegar aqui, ó, não é igual ao trabalho da força que eu fiz para chegar aqui, mais para chegar aqui? Então, analisa comigo, ó. O trabalho, se eu quiser escrever isso aqui, ó, o trabalho de A para C, que a mola faz para puxar o bloco de A para C, esse trabalho não é igual ao trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, ó. Tá? Então ele é igual ao trabalho de A para B, mais de B para C. Qual que é a pergunta do problema? É isso aqui, ó. É o trabalho de A para B. Então eu quero isso. Eu quero isso. Isso é o que eu quero. Agora, de A para C, eu posso usar a fórmula? De A para C eu posso usar a fórmula? Posso, porque de A para C, ó, é de uma deformação até zero, então eu posso usar. Aí eu jogaria aqui, ó, com o K, você tem o X de A para C seria o 0,4. E de B para C, eu também poderia usar a fórmula? Também, o K é o mesmo, e a deformação de B para C? 0,2. Então, se você fizer a conta, você vai chegar no mesmo resultado dessa área. Fechou? Legal? Galera, então com isso, eu encerro essa nossa segunda aula de trabalho. A gente ainda vai ter uma outra aula de trabalho para eu finalizar, tá, essa historinha. Tudo bem? Na próxima aula eu vou te falar de trabalho e já vou te apresentar um conceito que está intimamente ligado ao trabalho, que é a potência. Valeu? Grande abraço.